Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Futman do canal Planta Sem Mistério e blog Orquídea Sem Mistério. Bom gente, depois de um bom tempo, estou aqui agora para falar sobre quiabo. Vocês estão vendo aqui aqueles quiabos, aquele trecho de quiabo que eu plantei para fazer o vídeo e para consumo. E vocês estão vendo que os pés estão enormes e começando a sua floração. Isso mesmo, gente. O assunto de hoje vai ser para falar de floração e parte da colheita de quiabo, gente. Então, vamos começar então? Pronto, gente. Então, estou aqui diante de uma das flores dos pés de quiabo. Como vocês podem ver, ó. Tem vários já florescendo. Ele começou a florescer semana passada, então a floração está muito recente. Ainda estão os quiabos pequenininhos, ainda não tem nenhum para colheita. Então o assunto vai ser basicamente floração e uma introdução sobre colheita que eu vou continuar em outro vídeo, gente. Mas antes de eu falar propriamente dito, quero pedir desculpa para vocês. Primeiro, pela demora para esse vídeo acontecer em relação aos demais da série. E também porque essa variedade que vocês estão vendo aqui, a famosa estrela de Davi, o quiabo japonês, enfim. Ele, embora tenha os cuidados semelhantes ao outro quiabo mais comum de ser cultivado, o Santa Cruz, por exemplo. Os cuidados são o mesmo, como foi dito nos vídeos anteriores. Ele possui um ciclo muito mais longo, gente. O seu ciclo de desenvolvimento é longuíssimo. Esse quiabo foi plantado no final de outubro, início de novembro, aqui no campo. E ele agora que está florescendo, ou seja, em maio, começou a florescer finalzinho de abril, início de maio. Ou seja, levou mais de 6 meses, gente, para florescer. Quase 8 meses, quase 8 meses para florescer, gente. Ou seja, é um quiabo que leva no mínimo 6 meses para a floração, para iniciar a sua floração, diferente do Santa Cruz. Infelizmente, essa informação é difícil de achar, porque tem muito pouco material sobre esse quiabo. Então eu via coisas muito vagas sobre ele, mas você não encontrava materiais de confiança que falavam sobre esse quiabo. Até vídeos mesmo, imagens, não se tem nada quase sobre essa variedade, porque é uma variedade que realmente é pouco cultivada. Mas agora aqui, aproveitando, graças a Deus isso aconteceu, porque vamos ter bastante material, gente. Então eu vou fazer o máximo possível de material, fotos e os vídeos sobre essa variedade de quiabo pouco conhecida, que é o Estrela de Davi. Ok, gente? Então, diferente do Santa Cruz e de algumas outras variedades que levam em torno de 60, 70 dias até 80 dias para começar o florescimento, e essas variedades elas iniciam o florescimento com os pés bem baixinhos, esse quiabo aqui, ele primeiro cresce, vocês estão vendo aqui, ó, os pés estão bem altos, então ele cresce muito, ele fica bem alto mesmo, passa dos 2 metros, 2,5 metros de altura, fácil, podendo chegar a mais de 3 metros, e depois que ele inicia seu florescimento. Então, gente, o que eu vou fazer agora? Vou falar um pouco de como que é o processo de florescimento das variedades tradicionais de quiabo, e depois eu vou continuar com este quiabo daqui, gente, ok? Então, vamos lá então. Bom, pessoal, processo de florescimento dos outros quiabos. Nesse momento, enquanto eu vou falando, eu vou passar muitas fotos, vou estar passando várias fotos dos florescimentos e produção dos pés de quiabo Santa Cruz, que eu tenho bastante material. Então, enquanto eu estou falando, eu estou passando o quiabo Santa Cruz, gente. Mas como é que funciona? O quiabo Santa Cruz, em torno de 60, 70, 80 dias, com os pés baixos ainda. Se os pés estão fortes, muitas vezes com em torno de 1 metro de altura, eles já estão florescendo bem baixinhos e bem largos. E, diferente do quiabo, desse quiabo Estrela de Davi,
ele geralmente começa a florescer no topo do seu tronco. É aqui, ó, eles vão crescendo em haste única, como esse daqui, cresce em haste única normal, e ele começa a florescer e emitir folhas ao mesmo tempo. Então ele emite uma remessa de flores e uma remessa de folhas no seu tronco principal. E assim ele vai crescendo de forma gradual, com florações sequenciais, como vocês veem nas imagens, e folhas, certinho? As folhas são, inclusive, mais largas do que desse quiabo japonês, e ele vai fazendo isso. Eventualmente, ele emite brotações laterais também. O quiabo Santa Cruz, ele emite brotações laterais, que vão também florescer e emitir folhas em sequências, ok, gente? Então, essa é a maneira que ele vai florescendo, sempre de forma mais compacta, e os seus quiabinhos, né, os frutos, vão se desenvolvendo após essa floração. E aí, a colheita tem que ser feita, geralmente, uma vez que a flor abriu, essa flor abriu, ela fechou, então, geralmente, uma semana, uns 4, 5 dias depois que a flor caiu, geralmente a gente já faz a colheita desses quiabos do dia que abriu as flores. Esse é o esquema no quiabo Santa Cruz, igual vocês estão vendo aí nas fotos, gente. Exatamente, vocês estão vendo tudo isso aí nas fotos. A flor do quiabo Santa Cruz é amarela e os botões são verdes, conforme vocês estão vendo aí nas imagens. E ela lembra muito a flor do hibisco. Ah, mas por que ela lembra a flor do hibisco, gente? Porque é da mesma família do hibisco. Então, os quiabos antigamente, inclusive, era chamado de hibiscos esculentos. Era colocado no mesmo gênero do hibisco. Porém, agora ele foi reclassificado por um outro gênero, mas da mesma família, que a gente chama de família malvácea. Uma família de plantas muito importante, onde está o algodão, por exemplo, e os próprios hibiscos. Ok? Então, o Santa Cruz floresce desse jeito, de forma sequencial, e ele vai florescendo ao longo, depois que ele começa, entre os 60 e 70 dias, que dá 2 meses, 2 meses e meio, ele vai florescendo por mais uns 3, 4 meses, sem fazer a poda. Se for fazer a poda, a gente consegue esticar esse período mais um bom tempo. Se a poda, ele dura florescendo uns 3, 4 meses, até o pé ficar completamente sem folhas e raquítico e vira secar. Esse é o jeito da floração e frutificação do Santa Cruz, conforme vocês estão vendo nas imagens. Agora vamos falar da floração do nosso quiabo japonês, no nosso Estrela de Davi. Vamos lá? Bom, agora, gente, vou falar da floração do quiabo Estrela de Davi propriamente dita. Bom, então, como eu falei, esse quiabo ele leva de 6 a 8 meses para começar o seu florescimento, certinho? E diferente do Santa Cruz, como eu falei anteriormente, ele primeiro cresce de forma bem vegetativamente, então ele tem a sua fase vegetativa e fase reprodutiva completamente separadas, enquanto Santa Cruz e variedades parecidas florescem enquanto vegetam, esse aqui não. Ele primeiro vegeta, primeiro ele desenvolve a parte vegetativa completamente e depois ele entra no estágio reprodutivo, gente. Então vocês estão vendo aqui, ó, que eu estou falando, ó. Ele cresceu, ó, tô nessa planta aqui, ó, ela cresceu, folhagem, ela foi afinando e aí ela começou a emitir esse talo que praticamente não tem folhas, as folhas são pequenininhas e só tem botões, ó. Então vocês veem botão e isso aqui ainda está no início do crescimento. Isso aqui ainda vai crescer muito, vai ficar uma coisa comprida e arqueada. Exatamente, ele vai arqueando com o tempo. E não só isso, gente, ó. Muito das brotações laterais, ó, já vem botão. Algumas vêm parte vegetativa, outras vêm com botões. Então vocês estão vendo aqui, ó, botões. Tem muito botões aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, vai vir hastes reprodutivas, ou seja, esse quiabo, ele emite hastes florais, várias hastes compridas com inúmeras flores que vai descer na planta, né? Então, quando ela inicia a fase reprodutiva dela, ela emite várias hastes já com botõezinhos ao mesmo tempo.
pode eventualmente também emitir algumas brotações laterais vegetativas enquanto ela está na sua fase vegetativa. Mas uma vez entrada essa fase reprodutiva, gente, essa variedade começa a emitir, pipocar botão e haste floral para todo lado e para de emitir aquelas folhas grossas do quiabo. Então, ela floresce desse jeito. Como vocês podem ver, ó, todos os pés estão dessa mesma maneira, ó. Todos os pés dessa mesma maneira, com hastes bem compridas. E aí, ó, aqui está a sua flor. A sua flor também é amarela, assim como do outro quiabo, do Santa Cruz e afins. Mas os seus botões, eles são avermelhados. Diferente do Santa Cruz, que é todo verde, esse aqui, gente, ele é bem avermelhadinho, ó. Tá meio difícil de focar, porque tem muita informação na tela, mas ele é bem avermelhado. E depois, quando a flor está secando para cair, ela também fica vermelha e cai. Mas a flor em si é amarela, assim como do Santa Cruz. E ela é maior do que a do Santa Cruz, gente. É uma flor grande, bonita. Ela é bem grandona, ó. Comparado com a minha mão, olha só, ela é quase do tamanho da minha palma da mão. Então, ela é um pouco maior do que a flor do Santa Cruz. E também, gente, é uma flor que lembra o hibisco. Não é à toa, né? Porque é da mesma família do hibisco. E, assim como o Santa Cruz e os demais quiabos, essa é uma floração que abre de manhã, assim que o dia raia. Ela abre e, por volta da tarde, 2, 3 horas da tarde, ela já está fechada. Ou seja, as flores do quiabo, independente da variedade, elas abrem pela manhã e fecham à tarde. E assim como do Santa Cruz, ela é uma floração, ela é uma planta que se autopoliniza. Pode acontecer polinização cruzada por algum inseto? Pode. Mas o quiabo, ele é uma planta que se autopoliniza. E por ele se autopolinizar, é que as variedades se mantêm mesmo na semeadura. Ou seja, a gente consegue manter as características daquela variedade. Portanto, como aqui só tem o quiabo estrela de Davi e ele se autopoliniza, todas as plantas que vão nascer aqui das sementes serão estrelas de Davi, gente. E é isso aí. E mais para frente, inclusive, eu vou fornecer semente desse quiabo para os interessados, ok? Vou colocar à venda algumas sementes desse quiabo aqui para os interessados depois, quando tiverem sementes maduras. E após a floração, gente, então a flor seca, ela murcha e cai, e aí a gente vê o nosso quiabinho. Isso mesmo. A gente vê o nosso quiabinho aqui, que já está começando a se desenvolver. Mas para facilitar essa parte, gente, eu vou até um outro ali, que tem um quiabo um pouco mais desenvolvido. Já voltou, que eu tenho que descer a escada. Pronto, pessoal. Então estou aqui de volta, vim para um outro pé mais alto, tá até complicado que eu não estou dando altura. Claro que na hora de colher eu vou ter que envergar essa planta para poder fazer a colheita, porque é muito alto, mas ó, temos aqui ó, quiabo já mais desenvolvido. E diferente do Santa Cruz, esse quiabo ele é bem largão, gente, isso mesmo. Ele é bem largo, né? Ele não é um quiabo fininho, estreito e comprido igual o Santa Cruz, ele é um quiabo mais largo. E olha só o tamanho desse pé, gente. Isso aqui vai dar um pouco de trabalho para colher, mas é uma variedade interessante e vamos descobrir se realmente ela é boa, né? Mas então o quiabo começa a se desenvolver. Mostrei ali do jeito que deu, porque tá difícil de alcançar. Ele começa a se desenvolver e mais ou menos já provavelmente uma semana, mais alguns dias, ele é um pouco mais lento que o Santa Cruz para desenvolver os quiabinhos. A gente tem que ficar esperto e fazer a sua colheita, gente. Por quê? Se o quiabo passa do ponto, ele fica fibroso e não presta, ele fica duro. E aí ele já não presta mais para o consumo. Aí ele só serve para deixar para secar e dar semente, gente. Então, o quiabo, seja o Santa Cruz, seja esse ou outro, quando ele começa a frutificar, a gente tem que estar passando todo dia nos pés para verificar se tem quiabos de bom tamanho já e no ponto de colheita. E uma vez que começa as colheitas, gente, começa a floração e começa a frutificação,
Geralmente a gente passa de 2 a 3 vezes por semana para estar fazendo a colheita dos quiabos, gente. E esse vai ser um assunto que eu vou falar mais detalhadamente em outro vídeo sobre a colheita, porque ainda não tem frutos no ponto de colheita, uma vez que a floração ainda começou, tem nem uma semana direito. Então, gente, o negócio é o seguinte, quando vocês forem começar a colher quiabo, só para deixar o recado, sempre vistam uma roupa mais fechada e proteção também para o rosto e tudo, porque as folhas do quiabo são urticantes, exatamente. A maioria das variedades tem folhas urticantes. Essa daqui, por incrível que pareça, essa variedade tem uma vantagem. Ela não tem a folha urticante, ou seja, ela já é bem mais tranquila para fazer a colheita. Mas o Santa Cruz 47, a folha dele é muito urticante, ou seja, ela pinica, e pinica para valer. Quem é alérgico, então, tem que tomar muito cuidado para não sofrer uma alergia pesada na hora de colher o quiabo, gente. E por hoje era isso. Agora que eu vou acompanhar essa floração e volto para fazer a colheita e falar mais de colheita, dos quiabos e ponto de colheita com mais detalhamento e tudo mais, gente. Agora temos que esperar mais um pouquinho e é isso, gente. Se gostaram do assunto floração, deem um joinha e se inscrevam no canal. Agora eu vou descer aqui dessa escada e mostrar para vocês aqui o que eu falei, ó. Quando o botão fecha, ó. Lembrando que eu tinha falado que ele fica vermelhinho, ó. E exatamente, ó, ele fica bem vermelho antes de cair. Então é isso aí, gente. Se gostaram, deem um joinha e se inscrevam no canal. Agora, forte abraço a todos e até a próxima em Plantas e Orquídeas Sem Mistério, gente. Agora eu fui!